Muito bem, cá estamos, cá estamos. Hoje, qual é o tema? O tema é bem específico, é sobre fontes do direito, sobre costumes. O que é isso? Isso foi a pedido dos meus alunos que começam agora o curso conosco e vamos fazer um breve comentário, como sempre reflexivo, a respeito do tema. E não é só para aluno do direito, é para todos nós, de um modo geral. Mas sem antes aquele recado de sempre, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, está muito bacana, não é? Compartilhe, se você tiver novas ideias, novos temas, sugira aí novas abordagens, inclusive sobre temas aí recorrentes, alguma coisa que agregue valor efetivamente para mim, para você, que a gente possa crescer juntos. É assim que se vai fazendo história, deixando a nossa marca, não é? Eu e você, caminhando juntos. Mas o que? Se você gostou, deixa o seu joinha e não se esqueça de acionar lá o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e por aí afora vai. E vamos em frente, porque é para frente que se vai. Muito bem, muito bem. A palavra fonte nos sugere nascedouro, nascedouro, de onde provém algo, a fonte do meu salário, a fonte da água, nascedouro, origem. Qual é a fonte do nosso direito, ou as fontes do nosso direito? A gente pode dizer assim, a fonte primária do nosso direito, por ser o direito ocidental, tem um sistema todo próprio, que é o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Interessante, demo, povo, crático, crácia, poder, poder que vem do povo, não é? Então somos nós que efetivamente fazemos as leis através de quê? Das pessoas com as quais convivemos, que elegemos, que nós falamos o seguinte, olha, vai lá e faça leis para nós. Isso é Estado Democrático de Direito, diferente daquele Estado, daquele país autoritário. Bacana essa reflexão. Mas observem, o legislador, no mundo inteiro, ele é relativamente devagar, ele é vagaroso para tomar decisões que atendam à necessidade ou às necessidades da sociedade. A sociedade é muito dinâmica, as pessoas são muito dinâmicas, os direitos surgem, desaparecem, de acordo com a necessidade humana. Até quando uma lei ela é revogada, ela é extinta ou ela é substituída por outra, tem um interesse popular por trás disso. Então, pessoal, a fonte primeira do nosso direito são as leis. No passado, lá na pré-história, quando a gente estuda a historicidade do direito, nós vamos ver, e faz um sentido, a gente precisa fazer uma reflexão a respeito. E faz sentido, sim, porque dizia assim, fonte do direito ou fonte material do direito é o motivo pelo qual eu procuro o Poder Judiciário. Por exemplo, você me deve. Eu só vou procurar o Judiciário para cobrar. É dívida, não é? Olha só, essa fonte, essa é a origem. Senhor juiz, senhor Estado juiz, eu estou aqui porque fulano esbarrou no meu carro, me provocou um dano material, um dano ao meu patrimônio. Eu quero uma indenização. Então essa é a fonte material. A fonte formal é a lei propriamente dita, aquilo que está lá no código, que faz o seguinte, olha, no caso de dano você tem direito à indenização. Bacana. Entretanto, eu dizia que o legislador ele é muito vagaroso às vezes para tomar decisões,
não é? Aqueles debates, e é bom, tá, pessoal? Por sinal, não vamos criticar, o pessoal demorando muito a fazer leis. Não, 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 é bom que seja discutido, que seja visto de pontos de vistas diferentes, ideologias diferentes, para que saia algo melhor para o povo. Essa que é a ideia. Todavia, por causa dessa morosidade, às vezes surge uma necessidade e o que o legislador ou não atentou para ela, ou então está discutindo ainda. Um exemplo extremamente simples, muito, muito, muito singelo. Quando diziam assim, alguém num determinado falou o seguinte, olha, as pessoas idosas estão gastando muito, sobretudo com medicamento, o salário de aposentadoria está baixo, etc, etc. Alguém teve uma ideia sensacional. Que tal esse pessoal andar de graça aí nos ônibus? Imagino que certamente os empresários diziam o seguinte, olha, não existe lei que garanta esse direito às pessoas idosas, etc, etc. E alguém, um legislador, alguém inteligentemente foi lá e propôs um projeto, criou um projeto de lei e foi aprovado, então, essa lei. Quer dizer, os idosos têm efetivamente o direito homologado pelo Estado, o Estado legislador, não é? Sancionado pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo, não é? Confirmando o direito dessas pessoas. Observem. Então, efetivamente, há uma outra coisa muito interessante em que os escritores, os doutrinadores, vou falar já já, disseram o seguinte, na verdade, a bem da verdade, a fonte do direito é a necessidade humana. É verdade, quando Hering escreveu A Luta pelo Direito, ele fala exatamente isso, o direito não cai do céu, nós temos que buscar, temos que procurar. Não é? É muito bacana neste sentido. Pessoal, existem situações que são realmente muito, muito interessantes. Às vezes chega um caso para as mãos do juiz para que ele tome uma decisão, só que ele não tem um respaldo legal. Observe que o direito existe em função da justiça, para que se faça justiça. E o juiz não pode simplesmente dizer o seguinte, olha, eu não tenho como decidir, porque não tem uma lei que ampare, que dê sustentação a essa situação que você traz a minha apreciação. Não, ele não pode. Nós somos jurisdicionados, não é? O Estado juiz ele é obrigado a nos atender, por assim dizer, quando entramos lá com uma ação. Bacana isso. E ele se vale de diversos recursos, de diversas maneiras, mas ele tem que dar uma decisão. É claro que existem situações que é humanamente impossível, então vamos arquivar esse processo. Não tem como decidir. Mas isso, pessoal, é no último dos casos. Ele se vale da doutrina. O que é doutrina? São escritos de jurisconsultos, de pessoas com um elevadíssimo saber jurídico que escrevem esses livros, isso que está atrás de mim aqui, né, são doutrinas. 99% aqui são doutrinas. Então, são autores italianos, alemães, brasileiros, tem autor aqui quase que do mundo inteiro, né? Muitos países, vamos ser mais ponderados, mas autores de diversos países que discutem um assunto interessante e que o advogado ele vai dizer para o juiz, senhor juiz, olha, existe uma doutrina, existe um pensamento de uma pessoa, de um jurista alemão, de um jurista mineiro, carioca, paulista, não importa de onde nesse país, que diz assim, e às vezes contraria a lei, é o que se chama de jurisprudência, né? E jurisprudência é decidir com prudência para fazer justiça. Às vezes uma lei ela é inócua, ou é uma lei injusta, então são as chamadas decisões contra leges, mas essa é uma outra e longa história. Decide-se também por analogia, baseado num caso semelhante, e sempre, pessoal, o juiz ele é provocado pelo advogado ou pelo promotor de justiça, vai dizer, senhor juiz, embora a lei diga isso, ou no silêncio da lei, existe uma jurisprudência, existe uma doutrina que diz assim, e para se fazer justiça, por favor, excelência, aplique. É nesse sentido, não é? Que funciona como fonte. E, pessoal, por último,
Por último, os costumes. Os costumes são uma fonte de direitos sensacionais. Os países como Inglaterra, Irlanda, são países cujo direito é chamado consuetudinário, baseado nos costumes. Para nós, para o nosso direito, os costumes são uma fonte subsidiária. Para que o costume não confunda com moda, comodismo, para que o costume seja fonte de direito, são necessárias basicamente duas coisas, que as pessoas entendem o costume como algo obrigatório. Por exemplo, fila. Fila. A fila não tem uma lei que fala, olha, quem chegou depois não pode ser atendido antes daquele que já está na fila. É um costume. E se alguém furar a fila, vai dar o grito, vai dar confusão, chama a polícia, etc, etc. Não é? Hoje quase não existe, mas, por exemplo, cheque pré-datado foi uma questão, um costume. Né? Foi um costume. Olha, esse cheque só terá fundo no dia 20, hoje é dia 10, digamos. Não é? Olha que interessante. E as pessoas aceitavam. Então, olha, isso é um direito e por aí afora vai. E a outra coisa é que para o direito, para o costume ser fonte, é necessário que ele tenha uma longa duração, uma repetitividade, por assim dizer, né? Que seja repetido diversas vezes. Esse negócio de fila, desde que eu me entendo por gente, tem essa obrigatoriedade. Então, pessoal, é fonte do direito, sim. Eu tenho direito de ser atendido antes de você, porque eu estou na fila desde mais cedo. Direito, fonte, portanto, o costume como fonte, portanto, pessoal, ela é vista e de forma assim muito, muito interessante. Por exemplo, quando o juiz não acha nenhuma forma para julgar um caso, não tenha nenhuma sustentação, ele se vale dos princípios gerais do direito. Por exemplo, coisas basilares, não é? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou basear no princípio da honestidade das pessoas, olha só que interessante, no princípio da dignidade, não é? E por aí afora vai. Pessoal, interessantíssimo, vale a pena a gente pensar um pouco mais nessas coisas para a gente poder crescer, para que tenhamos uma visão diferente dentro da sociedade, num contexto que nos chega aí a todo instante. Fontes de direito, costumes, tá? Como forma subsidiária para aplicar o direito e fazer justiça. Tá bom? Vem comigo.